a pessoa está cantando, quem é a pessoa que está cantando, ela vai te edificar em alguma coisa, você está trazendo essas músicas ruins para dentro da sua casa e está afetando em qual ponto o seu casamento, o seu relacionamento, você. E no meu início eu tive que ser radical, porque eu sabia que a minha carne ela gritava muito, então eu tive que silenciar Sim. ela. E às vezes, pra gente silenciar, a gente tem que ser radical. Verdade. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre alimentando a sua alma. Será que você tem alimentado sua alma para o bem ou para o mal? E essa é a nossa pergunta de hoje, o nosso tema. E eu queria trazer aqui a questão de alimentação mesmo. Porque muitas das vezes a gente come muito mal, a gente só quer fast food, só quer comer besteira, e o nosso corpo começa a nos dar sinais que tem alguma coisa errada. Sim. E quando a gente fala do mundo espiritual, é da mesma maneira. O que você tem alimentado? O que você tem consumido, né? Isso, o que você tem consumido. Porque tudo que nossos olhos veem, tudo que nossos ouvidos ouvem, isso afeta a nossa alma, afeta o nosso corpo de todas as formas. E eu não falo nem espiritualmente, mas de tudo. É um geral muito grande. Não, tem tanto impacto que até se a gente assistir algum filme ou de terror ou algo do tipo, a gente sonha com isso. Sim, igual estava acontecendo, né? Teve o lançamento do Invocação do Mal, se não me engano, né? Nos cinemas, esse tempo atrás. Eu vi muitos relatos que as pessoas não estavam dormindo, que tiveram gente que teve crise convulsiva dentro do cinema, que coisas quebraram. Você tem noção, a força que é o mundo espiritual, muito, né? Só que as pessoas, elas não entendem que tudo que a gente ouve e tudo que a gente consome afeta a nossa casa. Total. Quando você assiste um filme de terror em casa, por exemplo, você tá abrindo uma brecha pro inimigo entrar dentro da sua casa. É um mundo espiritual que real, gente, ele existe. Ele existe. E você ele tá o tempo todo ao nosso redor. E você tá dando autoridade para ele entrar na sua casa por uma brecha. É como um vídeo pornográfico. Quantos casais aí sofrem porque o marido ou a mulher, porque tem casos de mulher que é viciada em pornografia. Sim. Assim como também tem homem, né? A gente vê mais casos de homens, mas, Sim, mas parece que é um tabu, mulher, né? Falar que a mulher não tem. Mas eu conheço mulheres que têm. Então, a pornografia dentro de um casamento, o homem lá ingerindo aquilo sempre. Gente, isso afeta num grau tão grande o casamento. E é aquilo que a gente consome. O homem tá lá vendo aquilo. Você acha que... O que ele vai querer com aquilo lá? Será que ele vai querer você depois de ver aquelas mulheres fazendo aquelas atrocidades? O que você tá permitindo entrar na sua casa? Sim, o que você tá consumindo, o que você tá ingerindo também, porque a gente fala às vezes de consumir, de olhar, mas também ingerir de comida, De comida. Como, por exemplo... O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Sim. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre a questão de fumar. Ela falando que ela fuma há muito tempo, mas que ela tá sentindo vontade de parar. E a questão de fumar, o tanto que causa mal. Tá tendo essa geração nova, né, de vape, né? Fumar vape, tudo é hypado. A geração Z. É hypado você fumar vape, mas quantos casos estão tendo de gente que tá tendo câncer, que tá tendo problema no pulmão, pessoas novas. E mesmo tendo tantos casos, tantos problemas, as pessoas não param de consumir. Não param de consumir. E isso afeta a sua vida num grau muito grande, porque às vezes a gente, por ser novo, a gente pensa que a alimentação mal, fumar, beber, não vai nos afetar. Mas ao longo prazo, gente, isso é um estrago. Você está acabando com o templo que Deus te deu, com o corpo que Deus te deu. Isso não estraga nem a nossa vida. Por exemplo, se você é mãe ou se você sonha em ter uma mãe, você não vai ter nenhuma saúde pra cuidar do seu filho. Imagina, tipo assim, você não fazer nenhum tipo de atividade, você não se alimentar bem, você não vai ter nem disposição pra correr atrás do seu filho. Então não é só por você, é pelas pessoas também que você ama. Sim. Porque você cuida também por conta das pessoas que você ama. Com certeza, tem pessoas que dependem de você. Sim, total. Seu marido, seus filhos, sua mãe. Então é isso, a questão de você se alimentar, o seu corpo fala. O seu corpo fala quando você fuma, o seu corpo fala quando você bebe. E eu falo da bebida aqui porque todo mundo fala assim, mas beber não é pecado, na Bíblia fala. Gente, eu sei, tá tudo bem. Só que você ficar ingerindo álcool, uma hora você vai ter uma cirrose do jeito que você bebe, minha filha. Você bebe pra esquecer o dia de ontem e o dia de amanhã? Aí não dá.
E o negócio é porque bebe também pra esquecer os problemas, né? E a gente sempre bate na tecla de bebida porque a gente sempre bebeu. E bebeu, assim, Num grau muito elevado. exatamente. Então a gente tem propriedade pra falar desse assunto. E a gente nunca bebe pra ficar de boa. A gente sempre Não. bebe pra não lembrar o nosso nome. E é mesmo. Então, tipo, você fala que isso é certo porque pra mim não é certo. Alguma coisa tá querendo esconder. É porque Toda essa esconde uma esconde. falta. Isso é verdade. E a gente perde o nosso domínio próprio. Total. Quando a gente deixa o cigarro dominar a nossa vida, quando a gente deixa a comida dominar a nossa vida, a gente perde o domínio do nosso corpo. Total. Ele tá tendo controle sobre você, não é você que tem controle Sim, sobre por ele. isso que entra a questão do jejum também. Pra você falar assim, eu cuido do meu corpo, não é você. Eu que tomo conta disso aqui. Eu vou silenciar minha carne e vou alimentar o meu espírito. A gente tá quase num rap aqui, né? Tá fazendo até umas rimas. E é real, o jejum, quando você abre mão de certos alimentos ou de refeições, ou de coisas que você acha que tem tanta vontade, tanta Sim. ânsia de querer comer aquilo, o seu corpo fala, depois de alguns dias você fala assim, cara, que é isso? Você tá dominando o seu corpo, você tá falando, Sim. não, eu não vou comer, eu não vou ingerir isso aqui pra minha vida, eu não vou. E em todas as áreas você tem que ter um posicionamento. Total. E E você tem que ter um controle de tudo. Porque às vezes a gente fala, não, eu não sou viciada nisso, não. Vai ficar sem. Vai sim. fazer um jejum. Você fica maluca. É Até viciado. você fazer. É viciado. E parece que quando você faz o jejum, aí que a tentação vem. Porque é assim, tô de jejum de doce. Aí alguém Todo chega dia. comigo, chega perto de mim. Eu tenho um doce, você quer? Tudo é dado. E quando eu tô comendo doce, eu tenho que comprar. Quando eu tô de jejum, eu ganho doce. É desse jeito. Mas a questão aqui que eu falo de alimentar a sua alma é justamente isso. Se você não cuida do seu corpo, a sua alma vai ficar enfraquecida também. Sim. E voltando mais para a questão de alimentar a sua alma, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, afeta a nossa alma. Total. Se a gente só escuta música ruim. Sim. Quem que você tá glorificando? Acho que essas coisas de música, a gente tem que ver quem que a gente tá também, né? exaltando. Com certeza. E questão de edificar. Será que essa música te edifica ou edifica o Senhor? Sim. Porque você tá escutando lá só um punk pesadão. E aí, gente? Isso vai te edificar no quê? Sim. E vai edificar o Senhor no quê? Total. E essas coisas da gente tá consumindo, por exemplo, de televisão, de novela, por exemplo. As pessoas, tipo, cresceram assistindo novela da Globo. Uhum. Você, por exemplo, cresceu vendo o vilão sendo rico, a Aham. novinha, alguma coisa do tipo, a pessoa A boazinha fazendo uma sendo atrocidade. pobre. E você criou uma crença de tanto assistir isso, pra você ver o tanto que isso tem poder sobre a nossa vida. Afeta muito. É como um filme de romance, né? No final é sempre felizes para sempre. Aí eles casam no final do filme e aí acaba felizes para sempre. Não, gente, é um conto de fadas, é uma ficção. Tem pessoas que depois que casam falam, mas eu pensei que ia ser igual o filme. Não, gente, não é. Filme Aí é na primeira fictício. dificuldade que é terminar, porque não foi igual ao filme, então eu quero igual do filme. Filme é fictício. Às vezes a gente cria essa expectativa de um filme, de uma novela, porque a gente acha que aquilo ali é verdade, mas não é. É como as influencers também. A gente segue tantas pessoas sem conteúdo que a gente acha que aquilo ali é a vida normal. Sim, e quando elas, por exemplo, separam, você fica maluca, porque você achava que era tudo perfeito. Só que Nossa, não é perfeito. pois é, não não existe é. perfeição, perfeito é só Deus. E eu falo disso de influencers porque hoje tá na moda, por exemplo... Porque influencer influencia pessoas, né? É isso, é pra influenciar. Eu vejo muitas questões das mulheres se comparando com com o corpo mesmo. Sim. De influencers. Só que hoje, você pode pegar todas usam um chip, ou um hormoninho, ou elas têm um personal, uma cozinheira específica. É muito difícil você ver hoje alguém natural por vontade própria. Sim. Lógico que muitas delas, mesmo usando, tem que ter muita vontade. Sim. Mas a gente não pode se comparar achando que, por exemplo, a mulher engravida, uma musa fitness aí, engravida, daqui 10 dias ela tá do mesmo jeito. Com a barriga chapada. E você tá aí gorda ainda. Você tá aí sofrendo porque a outra tá bem e você não. Mas, gente, a vida não é esse conto de fadas que as pessoas mostram. Sim. O celular é pra mostrar o que as pessoas querem. Elas não mostram a realidade. Elas só mostram aquilo que elas querem. E as pessoas acreditam nisso. É muito triste. Mas a questão de alimentar a sua alma é isso. A questão da música. Eu ouvia muita música secular.
Não acho que, ai, você é muito radical, não ouve mais. Não é isso. Eu escuto certas músicas, mas o que tá escrito nas músicas? O que a pessoa tá cantando? Quem é a pessoa que tá cantando? Ela vai te edificar em alguma coisa? Você tá trazendo essas músicas ruins pra dentro da sua casa e tá afetando em qual ponto o seu casamento, o seu relacionamento, você? Sim. Essas de música secular, eu tive que ser muito radical na minha vida. Eu tava muito de rap, sempre gostei, tipo, eu não escutava sertanejo, escutava eletrônico, nada, eu escutava rap. E eu tive que ser muito radical quando eu escutava rap, porque eu via que a minha carne, ela se alimentava muito daquilo que eu escutava. Então, nesse ponto de ouvir música, eu tive que ser radical. Hoje em dia, a única música que eu ouço é gospel, só. Juro, na minha playlist só tem gospel. Mas Eu você não adoro. precisa ser assim, mas eu tive que ser assim, porque eu sei que a minha carne tava me dominando, Sim. o meu desejo, sabe? Então eu tive que silenciar ela, porque ela não manda em mim. Eu tive que, literalmente, ser radical nesse ponto. Então você sabe o que você precisa, literalmente, anular da sua vida. Uhum. Você sabe, não adianta você ficar aí levando com a barriga aí, achando que, não, aqui vai. Você sabe que não, você conhece. Você sabe como que é a carne. A carne, ela grita. Sim, e é literalmente isso, né? Quando você já percebeu que tem algo que tá te consumindo, que tá te dominando, às vezes a gente tem que ser radical mesmo. A questão da música, eu falo porque quando eu escuto louvor, é tão diferente de escutar outro tipo de música. Tô lá às 7 horas da manhã fazendo um agachamento, juro Sim, pra você. gente, eu escuto Santo é o Senhor Deus. E eu tô lá, eu amo, e o Espírito Santo tá falando comigo, e eu tô querendo chorar, e é aquela maravilha do mundo. É muito bom, é literalmente muito bom. E a questão da música é porque, assim, eu vejo, quando você tá escutando um sertanejo, você tá lá escutando um sertanejo, aí a pessoa já dá vontade de beber uma. É sempre uma coisa levar a outra. Sempre. Se você tá escutando funk, a pessoa já quer lá rebolar pra todo mundo. Ou fumar. Quer ir lá pro baile funk. Ou quer sair. É sempre assim, uma Mas coisa é verdade, leva sempre a leva a outra. Então, às vezes, a gente tá ouvindo uma música gospel, a Isabela fica maluca de querer ir numa vigília. Nossa, então, sim. sabe? Então, coisas que a gente tem que ver, tá te edificando? O que tá acontecendo quando você tá tendo esses desejos? Tipo, você não vai escutar um louvor bebendo uma cerveja. Não vai. E você não vai escutar um louvor sem vontade de querer ir pra igreja, querer, tipo, clamar por Jesus, derramar na presença dele. Mas é porque as pessoas só escutam. Eu vejo que tem muitas pessoas que só escutam louvor quando tá sofrendo, ou quando precisa realmente de Deus, esse tipo de coisa. Mas a playlist principal é isso. E eu sei que é um processo, gente. Sim, eu não tô total. aqui falando pra você, corta isso, corta aquilo. Não, é um processo. E cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que é tranquilo de ouvir certas músicas. E que não dá vontade, não induz a fazer nada. Que ótimo, você consegue controlar os seus desejos. Sim. Mas tem gente que não consegue. A gente tá falando desse tipo de pessoas que não têm o domínio próprio. E precisa ser radical nesse tipo de área. E no meu início, eu tive que ser radical. Porque eu sabia que a minha carne, ela gritava muito. Então eu tive que silenciar ela. E às vezes, pra gente silenciar, a gente tem que ser radical. Verdade. E alimentação da alma. Como você tem alimentado a sua intimidade com Deus e a sua alma, o seu espírito? Será que você tem lido a palavra? Porque, gente, a palavra é literalmente a palavra de Deus. É Deus aqui. Em Mateus fala, né? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus está nas tuas mãos e você não tem usado. Isso aqui alimenta a sua alma. Aprenda a acordar ou antes de dormir, leia 10 minutos, 5 minutos. Comece com um tempo que você consiga. Sim. Comece com histórias que você acha interessante. Comece em algum livro que você acha mais legal. Que isso vai te alimentando, vai te dando mais vontade de ler. Porque isso aqui edifica a sua alma. E começa a incluir Deus na sua rotina, sabe? Porque às vezes a gente faz tanta coisa durante o nosso dia, mas a gente não tem 10 minutos pra ter um momento com Deus. Sim, e isso aqui alimenta a sua alma. Tem estudos que comprovam que pessoas que leem a Bíblia semanalmente ou diariamente, elas têm menos depressão, menos ansiedade, menos estresse. Olha que louco, gente. São estudos comprovados que as pessoas que leem a Bíblia, elas são menos tristes, menos ansiosas, elas são mais felizes, elas não dependem de muitas coisas do mundo. Gente, isso é comprovado. Olha que louco. E as pessoas acham que isso é mentira. Não, é comprovação. Então,
Coloque a Bíblia e a palavra na sua rotina. Alimente a sua alma. Escuta uma pregação quando você estiver indo para o trabalho. Eu tenho várias para indicar. Coloca um podcast. Você não precisa só ficar ouvindo música, mas coloca um podcast para edificar, para te dar conhecimento. E outra coisa também, é igual a gente fala sempre aqui, né, sobre Instagram, feed, ficar rolando sempre, né? Às vezes a gente tá lá e a gente só fica vendo fofoca, crítica. E isso, gente, reflete tanto que você se torna uma pessoa invejosa, você se torna uma pessoa crítica. Você se torna uma pessoa não merecedora. Porque você acha que a pessoa tem tanto e sua vida é tão pequenininha que quando Deus quer te dar, você fica comparando sua vida com a outra Total, porque às pessoa. vezes o que Deus quer te dar é pequeno, não compara com aquilo que a pessoa tem, sabe? Sim, com certeza. E não é que você não possa ver certas coisas, mas nem tudo convém pra gente, né? Paulo fala isso. Todas as coisas são permitidas, mas nem tudo nos convém. E a questão de você ter lá seu Instagram é ótimo, é bom. Tem vezes que a gente realmente precisa ver uma piada, descontraída. Mas sempre? Vai viver só disso? Só que comece a seguir gente que te influencia para algo bom, gente. Alguém que fala sobre finanças, para ajudar nas suas finanças da sua casa. Alguém que fala sobre casamento, para ajudar no seu casamento. Sim. Alguém que fala sobre criação de filhos. Esse tipo de conteúdo. Coloque conteúdos bons no seu Instagram, conteúdos bons no seu celular, porque o celular tá todo tempo com a gente, né? Total. Então eu falo do celular porque é como se fosse uma parte do nosso corpo. Total. E às vezes o tempo tá passando e a gente tá perdendo tanta chance da gente agregar em algo na nossa vida, de se alimentar da palavra, ou igual a Isabela falou, tipo, tanto podcast bom que tem na sua área que você pode estar melhorando no seu relacionamento, sua vida com Deus, sabe? Sim, e eu falo, não é somente espiritual, né? Mas tem tanto podcast que fala de dinheiro, finanças, casamento, organização. Nossa, em tudo hoje em dia. Em tudo. Tá muito na nossa palma da nossa mão, mas a gente não quer porque a gente é preguiçoso. Ou às vezes a gente não quer bater de frente com a realidade. Porque às vezes a gente vai ouvir um podcast que vai confrontar a gente. Às vezes a gente quer deixar isso adormecido dentro. Sim. E comece orando. Coloque um louvor no seu devocional. Leia a Bíblia 10, 5 minutos. Isso já vai mudar o seu dia. Depois de algum tempo, você vai ver o tanto que isso muda o seu dia e a sua semana. E muda tudo, gente. Muda tudo. Só que a gente tem que estar disposto a alimentar a nossa alma, que é com Deus. Não tem como a gente alimentar a nossa alma de outra forma. Não tem. Ou você alimenta sua alma ou você alimenta sua carne. E se fosse pra te dar um conselho, não deixe pra fazer o seu devocional à noite. Tem gente que já colocou isso como rotina. Conseguiu conciliar. Mas ainda mais você que tá começando... A maioria das pessoas dormem, né? Mas eu falo assim, você que tá começando, é mais difícil. Então, começa o dia com a primeira coisa que não tem como você falhar. Por exemplo, não tem como você negociar isso. Exatamente. Pra quem tá começando melhor, seria realmente bom. Aí depois de você manhã. organiza seus horários, da forma como você quiser. Quando você tem essa rotina, eu tenho que fazer o meu devocional, não tem como você furar. Você coloca isso como prioridade. Acordei, vou fazer. E eu sei que pode parecer até como uma obrigação, mas no início pode até ser, mas depois você faz porque você ama mesmo. E você fica tão sedenta de saber mais da palavra de Deus. E a verdade liberta, gente. E não é todo dia que a gente acorda, né? Ai, que vontade de ler a Bíblia. Você acha que eu acordei, nossa, que vontade de ler 50 capítulos. Não. Mas da mesma forma que você come todos os dias, você todos os dias almoça. Você todos os dias tem que se alimentar da palavra de Deus. É isso. Porque nosso espírito fica com fome. Só que quando a gente só alimenta a nossa carne, a gente literalmente esconde a fome do espírito. A gente esconde a nossa fome por Deus. Porque a nossa carne está tão alimentada, é isso que o inimigo quer. Que a gente esteja alimentada do mundo, das coisas que não trazem edificação para Deus, que só trazem prazer carnais. E ele quer te deixar cada dia mais confuso. E é isso. A gente tem muito papo para falar sobre esse assunto, mas se você quiser ouvir mais, comenta aqui. Se inscreve no nosso canal, porque vai ajudar muito. Para entregar para mais pessoas. Siga a gente no Instagram, a gente posta muito conteúdo lá, muito mais que aqui também. Se inscreve lá, tá aqui na nossa bio, na nossa descrição. Você procura aí, você vai achar. E esse foi mais um episódio, tomara que você tenha gostado. Tchau! Até o próximo.